Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E não tem jeito, né? Tem coisas que não tem combinação. Água, óleo, a gente sabe que não se misturam. E não tem como forçar isso. Entre outras coisas, né? Negativo e positivo não se misturam. E eu estava aqui pensando, a doutrina mórmon e a psicologia. É complicado porque por mais que você tente encaixar algumas coisas, elas não se encaixam. É que nem você colocar um quadrado, né, numa forma de triângulo, não vai entrar. Por que eu tô falando isso? Eu fiquei aqui pensando, né? Lógico, isso aí passa pela cabeça da gente e já vi casos, né? E é o que me deu o start de falar assim, peraí, vou fazer um podcast sobre isso, porque talvez pode levantar alguma questão aí, né, ou pelo menos uma empatia por alguém que já sentiu a mesma coisa, já teve um pensamento sobre isso, porque imagina só, tem casos, né, eu vou falar aqui, mas é casos que eu já vi, tá? Então vou dar só um exemplo sobre isso. Porque eu fico pensando, uma pessoa está com um problema emocional lá na igreja. E, sabe, ela é uma pessoa assídua na igreja, limpa a capela, tem recomendação para o templo, cargos e tal, e visitas e tudo que é exigido, e vai lá e faz. E por algum motivo, né, e nada de surpresa nisso, né, por causa de tudo que se vive lá dentro, às vezes acarreta um problema emocional. Aí, essa pessoa aí com um problema emocional procura talvez um líder da igreja, o bispo, porque muitos, não todos, muitos totalmente despreparados para tratar o emocional das pessoas, que muitas vezes arrasam, destroem ou terminam de destruir o emocional das pessoas. Mas vamos lá imaginar, né, a pessoa com esse problema emocional, talvez no início de ansiedade, depressão. E o bispo, lógico, não sabe sobre isso. E ele fala, procure então um profissional do emocional, da psicologia, né, ou um psicólogo, psicóloga, ou um psicanalista, né, da área emocional. E parem para pensar. Vamos lá, numa terapia, né, uma psicoterapia, vamos imaginar. Tá lá esse membro, então, seguindo o conselho do seu líder, ela vai e procura, né, que na verdade é o que deveria ter feito, não precisava nem passar pelo bispo, né, porque problemas emocionais, psicológicos, é com profissionais. Mas vai lá, essa pessoa chega lá com esses problemas tal, com um profissional, um psicanalista, vai que seja, da psicoterapia, e lá durante a sessão de terapia, ela fala, né, através de todas as técnicas lá que o profissional vai utilizar, ela fala, o meu problema tal, isso. E é identificado na terapia que o problema às vezes está na organização de onde ela está fazendo parte. E às vezes o profissional vai ajudá-la a identificar isso. Então vai lá o psicanalista, vamos dar um exemplo aqui, se fosse uma psicoterapia, o psicanalista vai falar assim para essa pessoa, a gente está vendo juntos, tal, né? O que você acha e tal, e juntos eles vão confabular e acaba chegando ao ponto de que o problema está no tratamento, né? Naqueles dogmas que aprenderam por tanto tempo, né? Que oprimiram, que fez ela fazer coisas que às vezes não é do desejo dela, mas ela forçou, porque tem medo por trás de tudo. E ela começa a falar muita coisa, e é Lúcifer olhando lá no filme do templo, no olho, falando que se você fizer tudo vai estar no poder, e aquele medo, e só medo, e se você não cumprir você vai pro inferno, isso. E acarretou, e viu que o problema é aonde? É na corporação religiosa que ela faz parte. Então ali ficou decidido, né, naquela terapia, de que realmente o problema é ali. Aí talvez chegando em toda a parte lá da terapia, né, o profissional vai ter que alertá-la, assim como um acordo lá na terapia, vai ter que falar, o problema está na sua religião, é o jeito, é o dogma que é seguido,
Ali para você, ali não está bem, está tóxico, está um ambiente tóxico, pessoas perversas, manipuladoras estão lá controlando a sua vida. E se essa pessoa realmente for firme lá dentro para si mesmo, não, ali para mim é a verdade, eu quero ficar ali mesmo com todos esses problemas emocionais. Imagina essa pessoa voltando no bispo, né, que pediu para ela procurar uma ajuda e falando para ela, aquele profissional que eu fui, o psicanalista que seja, eu fui lá, falei com ele, e a gente viu que o problema está aqui nos dogmas da igreja, na maneira que é conduzido todo esse sistema de coerção e tal, e viu que aqui é muito preso. Vocês têm ideia se essa pessoa mesmo da igreja com esse problema emocional, que recebeu esse diagnóstico de um profissional, eles viram juntos em sessão de psicoterapia que o problema é a corporação Mormon. Se ela fala isso para o bispo, o que ele vai fazer? Vocês têm ideia? É isso mesmo que você pode estar pensando aí já. Não vai mais lá. Isso aí é contra a igreja, deve ser. Isso aí é um profissional que está trabalhando para Satanás. É isso que ela vai ouvir e vai parar de ir. Por quê? A corporação, a doutrina, né, os esquemas da igreja mórmon não combinam, né, junto com teorias verdadeiras, né, não combinam com a psicologia, não combinam com o emocional saudável, né? Profissionais nunca vão indicar esse sistema de tratamento como o mais saudável para a mente. Para vocês verem como que é as coisas, não se misturam. Né? Isso aí mesmo. Então por que essas coisas não se misturam? Porque não é saudável. A igreja ela pode se tornar muito um ambiente tóxico, manipulativo, né? E usar de coerção sobre a sua vida, impedindo de que você viva em sua essência e dar aquilo lá totalmente mascarado como verdade, como bonito, né? E com um medo absurdo em cima de tudo que você quiser para que seus passos sejam controlados. É isso. Então às vezes você cria um problema emocional, vai procurar um psicólogo que seja, e juntos vocês vão identificar, nossa, olha a maneira que você é controlado dentro dessa igreja que você vai, tal. Como profissional, ele não vai estar contra a igreja, mas ele tem que levantar esse problema. Muitas vezes o profissional que seja um psicanalista ou psicólogo, eles não vão interferir ou falar sobre religião. Mas se esse for o problema que ocasionou, é obrigação do profissional alertar. E quando ele alerta o que acontece? Aí a pessoa, não vou mais falar mal da minha igreja. É complicado porque não se misturam. Se falar tudo, né? Se os profissionais, né, apesar que já existem muitos estudos sobre isso, mas profissionais da área da psicologia, profissionais da área emocional, né, realmente estudarem a fundo como que é guiado, como que é liderado os membros da igreja mórmon, nunca vai se misturar a ideia de chegar num conforme, porque não se encaixa. Todo mundo vai ver, né, dessa área, né, tanto da psicologia quanto do emocional, que a igreja é um ambiente tóxico e muitas das vezes ela arrasa, ela destrói o emocional das pessoas, fazendo com que elas fiquem fragilizadas, criando síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Parece besteira, mas não é. São profissionais, né, que podem dar esse diagnóstico. Então é complicado isso. Né? Então, em poucos casos, né, que a gente sabe que às vezes os líderes tentam dar uma de profissionais, né, tentam dar de psicólogos e vai lá dar aqueles conselhos totalmente errados, como a gente já viu aqui. A pessoa com quadro de depressão foi procurar o bispo e ele falou, não, irmã, canta hinos em pensamento que isso passa. Depois ela foi parar internada com medicamentos por causa de um conselho totalmente errado, despreparado. Então, nas raras exceções, né, que com um bom senso um líder da igreja fala, não, procure um profissional, e ajuda a pessoa até a procurar um profissional, até financeiramente, que é o que a corporação deveria fazer, porque na hora de limpar a capela ela está lá, a pessoa está lá.
né? Então, quando cria um bom senso no líder, ele indica para um profissional da psicologia, né, ou da psicoterapia, chega lá, o que vai acontecer? Talvez vai ser identificado sim que o problema é a vivência nesse tipo de organização. Aí vai caber o quê? A pessoa. É lógico que talvez um bom profissional ainda pode ajudá-la a ir adiante, não só descobrir. Se o ambiente está tóxico, tudo que você tem que fazer para ajudar você, isso não vai ser um líder que vai te ajudar, não vai ser uma escritura que você vai abrir no livro de Mormon e vai te ajudar. Não. Se o ambiente é tóxico para você, você tem que sair, abandonar, sem olhar para trás. E a gente já falou que pode ser difícil, que às vezes você perdeu muito tempo e tem família, tem amigos, mas pense em você, para que você tente viver na sua essência o máximo, onde ali te estavam colocando em um quadradinho, que a gente sempre fala aqui. Então é complicado. Nunca o esquema de liderança e de guiar os seus membros da Igreja Mormon vai combinar com a área da psicologia ou emocional. Eu estou falando em âmbito profissional. Não combinam. Olha só a coerção que é vivida dentro da igreja. Líderes totalmente despreparados, que nunca trataram bem nem seus familiares. Coloca ele lá no pedestal como um líder. Aí ele vai tratar de pessoas, vai fazer as pessoas se sentirem bem. Como? Ele não trata bem nem a família dele às vezes. E coloca essa pessoa, não, o líder. Por isso que a gente falou, eu volto a falar, a igreja, ela coloca as pessoas que têm personalidades ruins, muitas das vezes, não todas, mas muitas das vezes, num pedestal. E elas conseguem aflorar, né, lógico, totalmente discreto, né, a sua maldade. A gente já falou aqui, às vezes você vai lá e confessa pro bispo, né, e é lá à noite, lá com a sua esposa, ele vai começar a contar tudo. Para ter assunto para falar à noite com a esposa, vai contar o que os membros confiaram para ele. Então é super complicado. Nunca vai se encaixar a igreja com a psicologia ou emocional no âmbito profissional. Eles não se encaixam. Então é uma decisão muito grande, né? Se você está ouvindo esse podcast agora e você é um membro da igreja e está passando por problemas emocionais, você sente que algo está errado, vai direto para um profissional. E por mais difícil que pareça ser, por mais tempo perdido que vai parecer que você perdeu na sua vida, siga os conselhos do profissional. Muitas das vezes, se não todas, você vai sair numa situação melhor. Se você identificar que o ambiente é tóxico, corra de lá. E se você já conseguiu, né, abandonar a igreja e tal, e às vezes você sente ainda, poxa, parece que eu queria estar lá, sabe? Porque tem muita gente que queria estar por causa de amigos, tá? Tô falando por causa disso. Às vezes, queria estar lá por causa de amigos, meus amigos ficaram lá, né? Ou alguma coisa que te prende. Gosto dos hinos, que nem eu já vi. Eu gosto da igreja por causa dos hinos, queria estar lá ouvindo os hinos. Tem essas coisas. Né? E se você realmente quiser abandonar e tá difícil alguma coisa, lógico, você também procure um profissional. Vai te ajudar. A igreja por anos, né? Recentemente que ela começou a tentar tocar nesse assunto, mas também está super por baixo. Mas a igreja por anos, né? Bem dizer, a vida toda da igreja, ela nunca se preocupou em emocional das pessoas. Se eu já chamei os líderes, o Senhor capacita eles para tudo, até para ser, entre aspas, um psicólogo, um psicanalista. Nunca um líder vai ser isso. Não é desqualificando os líderes que às vezes tem lá dentro, são pessoas boas, a gente já falou sobre isso, mas não tem preparo para trabalhar com o emocional das pessoas. E um conselho errado pode arrasar uma mente, que pode ser um efeito dominó e acabar com a vida da pessoa. Então, eu queria deixar então esse alerta aqui para você, membro da igreja, que veio por curiosidade ou só para me xingar nos comentários. Mas se você sente um pouquinho lá no fundo que algo não está certo, tá te incomodando, procure um profissional. Você não precisa de um bispo para falar isso para você. Você não precisa de um líder para a gente chamar você numa sala para falar para você procurar um profissional. Isso quando falam isso, isso quando eles não tentam resolver lá dentro da sala, te dando um conselho totalmente errado e despreparado. Porque a igreja não investe nos seus líderes, para que eles estejam preparados emocionalmente. E simples, como eu falo para vocês sempre, a igreja simplesmente vai dar desculpa de quê? Eu coloco a pessoa lá e aí o Senhor capacita os escolhidos.
mas até que a pessoa fique capacitada, quantas mentes ele vai destruir, quantos emocionais ele vai arrasar para que ele fique treinado depois. Não tem jeito. Procure sempre uma ajuda profissional, ou um psicólogo, um psicanalista. Você vai conseguir ajuda se você procurar. E talvez, e muitas das vezes, você vai identificar que o que está te adoecendo emocionalmente pode ser a organização que você está vivendo, né? A maneira que você é liderado lá dentro, pela coerção, pelo medo. Você que já sofreu fofoca lá dentro da igreja, confiando alguma coisa para um líder, né? Você que já foi taxado com rótulos, que isso acontece muito. Você que já foi deixado para as panelinhas dos esquecidos, né? Você sabe o que eu estou falando. E se você está passando por alguma dessas coisas, está ouvindo esse podcast, procure ajuda. É o único conselho que eu quero te dar aqui. Você vai receber ajuda se você procurar as pessoas certas, que são os profissionais. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.